Oi, gente! Boa tarde! Estou aqui me organizando, vão entrando. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. A minha mesa tá um mangue, ainda bem que vocês não conseguem ver. Boa tarde, boa tarde. Vão entrando, vão entrando. Vou esperar vocês entrarem um pouquinho que eu quero ler uma frase para falar um pouco do nosso tema de hoje. A ideia do... Tem um monte de mensagem chegando aqui. A ideia dessa série de lives ligadas à criação. Vou explicar um pouquinho. Então, boa tarde, vão entrando, vão entrando. Tô muito feliz. Estava muito ansiosa para começar essa série de lives hoje. Primeiro, muita gente. Oi, Lili, que bom te ver aqui, ver que você indicou muita gente boa. Duda, vou colocar aqui o tema de hoje. A mulher... Peraí. A mulher por trás da mãe. E se tiver pai aqui, vale pro pai também, ok? A Lili é minha aluna do curso Parentalidade Compartilhada, tá aqui com a gente. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu sou educadora parental pela Disciplina Positiva, sou facilitadora em Parentalidade Consciente pela Academia da Parentalidade Consciente de Lisboa, sou educadora parental pela Escola de Parentalidade Positiva, também de Portugal, da Magda Gomes, sou coach, né? Sou psicoterapeuta e sou engenheira civil, que eu raramente falo, porque realmente as pessoas... Hoje em dia faz muito pouco. Apesar de que ser engenheira civil me ajudou a construir muita coisa, né? Acho que muito do meu raciocínio veio da engenharia civil. Um raciocínio diferenciado veio da engenharia civil. O tema de hoje é a mulher por trás da mãe. Minha ideia é assim, eu tenho um curso online que chama-se Criação. Eu peguei muito do meu curso presencial, que é o Parentalidade Compartilhada, que é um curso de 15 horas. Que tem muitas vivências e tal, e criei dele um curso online que a gente chamou de Criação, porque eu acredito muito nessa coisa da ação no criar filho, essa coisa da decisão, e é disso que eu vou falar um pouquinho hoje. Então, esse curso Criação é um curso online que tem muito conteúdo, são 12 aulas, ele é incrível, tem material escrito, e baseado nesse curso online eu quis pegar alguns temas de lá e trazer para essas lives de segunda a sexta-feira, trazer conteúdo para vocês, pra gente falar sobre os assuntos todos. O canal do Telegram vai me nortear. Quem não tá no canal do Telegram tem que ir pra lá, porque lá eu vou mandar algum material que eu prometi pra vocês aqui, porque eu sempre prometo, vou mandar isso, vou mandar aquilo, eu vou mandar tudo pro canal do Telegram, lá que eu vou selecionar uma outra mãe pra gente fazer um atendimento ao vivo aqui. As perguntas que eu vou fazer na sexta-feira provavelmente vão vir de lá, então aconselho vocês, se não estão ainda, vão lá pro canal do Telegram. É só colocar lá no Telegram, canal Mãe de Sete, que vocês acham. Tem sempre vídeos exclusivos de lá de segunda, quarta e sexta, tem textos e por aí vai. O assunto, depois quando acabar aqui a live, eu coloco lá nos meus stories um print e coloco o link do Telegram, tá bom? Andréia, um beijo, minha linda. Saudade de todo mundo. Vamos falar então sobre a mulher por trás da mãe. Eu não poderia vir aqui falar sobre filhos, falar sobre birra, falar sobre mentira, sobre adolescência, sobre todos esses assuntos que nós nos propomos a falar durante esse período aí, que não sei até quando que vai, sem eu falar da mãe que está por trás disso, sem eu olhar pra você. E aí eu vou começar... Marcelo, eu acho que as duas lives ficam, tá? Eu acho que fica a primeira, depois fica a segunda. De qualquer forma, eu já salvei. Eu vou ler uma coisa pra vocês aqui. Esse livro é um livro que eu super indico. Pais e Mães Conscientes, da doutora Sheffield Tsabary. E essa palavra consciente faz toda a diferença aqui, tá bom? Eu vou ler pra vocês aqui. A fim de mudar para um modo mais eficaz de nos relacionarmos com os nossos filhos, devemos estar dispostos a enfrentar e resolver questões íntimas que se originam na forma como nós fomos criados. A não ser que aceitemos essa transformação, ignorando o grito... Não, provavelmente criaremos nossos filhos com certa irreverência, ignorando o grito do espírito deles... Filha, pra lá. Ignorando o grito do espírito deles e cegos à sua sabedoria. Somente na medida em que, como pais e mães, estejamos sintonizados com o nosso próprio ser, saberemos como ajudar nossos filhos a se harmonizarem com suas essências únicas.
Ou seja, ou a gente olha pra gente com a maneira como a gente é, com a maneira como a gente foi criado, ou a gente vai continuar errando com eles, sem aprender com eles sobre a sabedoria deles, sobre o que o espírito deles, sobre o que a natureza deles veio nos ensinar. Esse livro ele é incrível porque ele diz o seguinte: os nossos filhos são anjos que vieram ensinar a gente, resgatar a gente, tudo aquilo que a gente precisa aprender na vida. Se você é extremamente organizada, é metódica, tem toque, vai acabar tendo um filho que não é igual a você e que vai mexer nas suas coisas para te ensinar paciência, para te ensinar a lidar com a vida de uma outra maneira. Sabe? Eu acho que os nossos filhos vieram com missões. E à medida que você... O nome do livro, depois eu coloco tudo depois. Eu prefiro fazer o seguinte, eu vou mandando tudo no Telegram, tá? Mas é Pais e Mães Conscientes. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala de todos os 9 livros que eu mais aprendi no meu percurso de educação parental. Então, olha só, os nossos filhos, eles são filhos... eles nascem perfeitos com as características deles, do jeito deles. O grande problema é que a gente tem grande dificuldade de lidar com eles, porque a gente esquece da gente. A gente precisa olhar pra gente e começar a fazer diferente. O que é isso? Por que eu grito? Por que eu perco a paciência? Por que o choro de um filho me incomoda tanto? Por que a desorganização de um filho me incomoda tanto? Por que os nossos filhos, por que lidar com essa turma diferente, que é tão diferente da gente, dói tanto? Então, eu preciso olhar para mim e não tentar consertar a eles. Nós vamos fazer uma live aqui só sobre autoestima. Um dos pilares da autoestima é aceitação. Se a gente não aceita os nossos filhos como eles são, a gente vai acabar com a autoestima deles. E o que essa geração mais tem feito ultimamente é tentar consertar as crianças. Elas precisam se encaixar numa caixinha. Por que a gente se incomoda tanto com os nossos filhos quando eles não são o que a gente quer que eles sejam? A gente cria uma expectativa e a gente tem que atender uma expectativa. Aí você precisa olhar para você como mãe. Por que você precisa atender a expectativa de uma sociedade? Quem é que você está atendendo até hoje? Quem é que você atendia quando você era pequeno? Que personagem você precisou criar para se sentir amado, aceito, pertencente e importante? Isso é fundamental para a gente olhar. Porque às vezes você precisou ser tão boazinha, tão organizadinha, tão certinha, e que seu filho não vem assim, você continua sendo aquela criança que está ali atendendo seus pais, mas os seus filhos não são do jeito que você esperava. Não vão andar na ordem que você esperava. E isso te tira do sério. Sabe? São coisas simples, são coisas que vão mexer com a gente, são coisas que eu vou falar, eu tô me propondo a fazer essa live para dizer para você coisas que vão mexer, que vão doer e que vão incomodar e que vão fazer você pensar. O livro fala Pais e Mães Conscientes. Por quê? Ia ver se o subtítulo estava trazendo mais essa informação. Por quê? Porque a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo. A gente precisa parar e rever as nossas atitudes. Por que eu grito tanto? Por que a atitude daquele filho me incomoda tanto? Por que a maneira como ele fala comigo me incomoda tanto? Porque percebe que às vezes nem sempre aquilo te incomoda daquele jeito. Por isso que eu falo, a mulher por trás da mãe. Eu digo assim, todas as atitudes que você tomou como mãe, todas as atitudes que você vai tomar, todas as decisões que você vai tomar como mãe, como esposa, tem por trás a mulher. O que a mulher cresceu, como aquela mulher cresceu, como aquela mulher aprendeu a ser gente, quais foram os valores que ela aprendeu, quais foram as crenças que foram criadas dentro daquela mulher. Todos aqueles valores, aquele conjunto de crenças, aquela maneira de ser feito, tudo aquilo faz parte daquela mulher. Que quando casa, leva a bagagem nas costas. E quando é mãe, tá com a mochila nas costas. Baseada nesse conjunto de coisas, eu puxo as minhas decisões. Eu puxo isso pode, isso não pode, isso eu aceito, isso não aceito. Não fala comigo que isso é inadmissível. Por que algumas pessoas são mais tolerantes? Outras pessoas aceitam mais algumas coisas, outras menos. Por causa da mochila que a gente traz nas costas. Então, antes de ser mãe e antes de ser esposa, nós precisamos olhar para as nossas crenças, o que a gente trouxe na mochila, para a gente escolher o que a gente continua carregando e aquilo que a gente vai agradecer, mas vai deixar para trás. Isso é fundamental. A gente precisa olhar para a gente precisa cuidar da gente como mulher, porque se a gente esquece da gente como mulher, a gente não é boa mãe.
Se a gente esquece a gente como mulher, a gente não é boa esposa. Porque a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa cuidar das nossas emoções, daquilo que foi... Aquela sensação de abandono que a gente teve quando criança. Aquela sensação de menor que a gente teve quando criança. Aquela sensação de isolada do grupo social quando a gente era adolescente. Tudo isso, todas essas dores que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem, porque não há ser humano perfeito, não há ser humano sem essa dor. Todas essas dores, elas vão vir à mesa quando você casa e quando você é mãe. Porque tudo mexe. Tem uma educadora parental, eu nem sei se ela é educadora parental, mas ela atende famílias que se chama Elisama Santos, que eu amo, porque Elisama fala assim: todas as vezes que a gente sofria um pouquinho, fazia um roxinho. Sabe aqueles roxinhos quando a gente bate em algum lugar? Pois é, os nossos filhos parecem polvos, eles saem tocando nossos roxinhos emocionais. Toca em tudo, tudo dói, tudo volta a incomodar. Pra quê? Pra você olhar pra isso. Entende? A gente precisa olhar para aquilo que foi feito com a gente e ressignificar. Enquanto a gente não ressignificar o que a gente traz da nossa infância, os nossos filhos vão pagar por isso. Porque a gente vai exigir deles coisas que a gente não conseguiu tratar. Então eles vão ter que calar sentimentos, calar verdades, calar vontades, calar personalidades, para atender aquilo que você teve que atender quando infância. Então não adianta eu falar de birra, de mentira, de teimosia, de desobediência, de adolescência, de pré-adolescência, do que for, se você não estiver pronta para lidar com isso. Entende? Se a gente não tiver condições de olhar. E quando eu falo assim, gente, eu não tô lendo os comentários, senão desconcentra, tá? Depois eu coisa dou uma olhada, que tem muito comentário. Mas quando eu falo em cuidar de você, eu não tô falando de fazer unha. Eu não tô falando de ir pro salão. Eu não tô falando de ir pra academia. Eu não tô falando... não só se isso te faz bem, ok. Mas eu tô falando de sentar, chorar, desabafar. Eu tô falando de se acolher. De parar pra dizer, tá tudo bem. Você sabe o que mata a gente? A tal da culpa. A tal da culpa vem matar a gente, porque ela vem dizer pra gente que você fez tudo errado. Eu aprendi com a Cris Guerra, uma palestrante, uma vez, uma coisa impressionante. Ela falou assim, impressionante não, mas super divertida e que eu levo pra vida. A culpa, ela tem que ser igual uma visita. Ela vem pra sua casa, toma um café e vai embora. Porque se ela permanecer, ela te paralisa e não te ensina. Se eu errei com o filho, se eu gritei com o filho, se eu fiz errado com o filho, eu preciso olhar para aquilo. O que nós fazemos? Nós olhamos para todos os resultados. Meu filho me desobedeceu, meu filho mentiu, eu gritei, eu preciso parar de gritar. Não adianta você repetir, eu preciso parar de gritar, eu preciso parar de bater, eu preciso parar de... Se você não olhar o que está por trás disso, o que te levou a gritar? O que te levou a bater? Por que você não tá conseguindo ser consciente? Porque a gente bate, grita, se fizer isso muito com a gente. É o nosso automático, certo? Então nós temos o automático. Automaticamente, quando eu vi, eu já bati. Quando eu vi, eu já gritei. Quando eu vi, eu já me excedi. Esse é o nosso automático, certo? A gente, para fazer diferente, a gente precisa treinar. Porque o nosso cérebro tá acostumado, as nossas conexões neurais estão assim. Quando vi, a gente fala... A gente vê a voz da mãe da gente saindo da boca da gente, as mesmas palavras, as mesmas frases, o mesmo tom, né? Porque é assim que a gente aprendeu a ser, né? A gente aprendeu, nós somos criados assim, essa criança que cria os nossos filhos. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para isso e dizer, eu preciso fazer diferente. E isso é um treino. Eu faço hoje, amanhã eu não dou conta. Depois da manhã eu não dou conta, aí depois eu consigo, aí depois eu consigo de novo. E a gente vai começando a observar o que é que faz com que eu grite, eu me estresse, para poder eu sair antes. Para poder eu respirar antes. Para não dar uma resposta errada pro meu marido. Para não dar uma resposta amarga para uma amiga. Para eu não dizer o que eu não devo dizer. Porque aquela coisa que, quando vê eu já fiz e já baguncei tudo. A gente pode, isso é pais e mães conscientes. Eu sou certificada em Lisboa na Academia da Parentalidade Consciente. E a diferença que a Micaela traz na parentalidade não são as técnicas, não são as ferramentas, não são faça assim, abaixe no olho do seu filho, fique olho com olho para conversar com ele. Balela! Se você não estiver pronta para isso. Essas técnicas nenhuma funcionam. Nenhuma funciona se eu não estiver preparada para fazer isso. Porque se eu estiver estressada, gritando, se eu estiver me sentindo desvalorizada,
me sentindo não reconhecida, com as minhas necessidades não atendidas, não tem baixar nível de filho que funcione. Então me incomoda muito esse excesso de técnicas, 5 dicas para você parar com a birra do seu filho, 5 dicas. Eu não gosto disso, porque isso não funciona. Porque depende de mim, não depende das técnicas. Não depende do meu filho está ali sendo E vou falar uma coisa, os nossos filhos, eles inconscientemente, eles espelham a nossa inconsciência. Os nossos percebem quando você tá pior, mais estressada, com trabalho, um problema no trabalho, um problema no casamento, os nossos filhos pioram sem você dizer nada a eles. E quanto menores eles são, piores eles ficam, porque menos barreiras conscientes eles têm. Mas eles são vinculados a gente, mas eles comunicam algo do tipo, presta atenção, mãe, tem alguma coisa em cima que não tá legal. E eu vou refletir o que você está me mostrando, sem saber, para que você resolva para nós dois. Isso é o que o terapeuta dinamarquês chama Jesper Juul, eu não vou ver se eu acho, está longe ali o livro dele, chama Criança Competente. Ele fala, os nossos filhos cooperam com a gente. O que é cooperar? A gente acha que cooperar é fazer tudo que a gente quer. A gente acha que cooperar significa obedecer. Não é. Cooperar eu vou estar te contando o que não tá legal aí pra você arrumar pra nós dois. Você tá insegura, você tá ansiosa, você tá triste, você tá calada, você não tá conectando comigo e eu preciso. Emocionalmente as crianças precisam da gente conectados a ele, ligados a ele, próximos a ele. E se isso não tá acontecendo, de alguma maneira, eles vão cooperar, te dizendo, mãe, volta. Mãe, olha pra mim. Porque eles precisam disso. E aí eles vão bater, eles vão jogar sapato, eles vão se estressar, eles vão se irritar, porque eles não... Primeiro que eles não entendem o que estão sentindo, e segundo que eles não sabem comunicar isso. Então, quando o seu filho tá num momento muito desafiador, olhe pra você. Como é que tá a sua vida, como é que tá seu casamento, como é que tá seu trabalho, como é que tá a sua relação com a sua mãe, como é que tá a sua relação com você. E para de tentar consertar o seu filho. Volta o dedo, volta o holofote pra você, porque é sempre sobre você. Claro que eles vão crescendo e a gente tem técnicas, a gente vai falar sobre isso aqui, as outras lives inteiras, sobre coisas, como a gente lida, como a gente ajuda, como a gente se conecta. Mas eu precisava trazer para vocês, nessa primeira live, essas informações, que os nossos filhos, eles refletem a nossa inconsciência, eles trazem. Tá, Juliana, tudo isso eu entendi, então eu entendi que eu preciso cuidar de mim, eu entendi que os meus filhos estão apenas... Claro que eles reagem ao meio externo, eles reagem à internet, e aí vão ficando maiores e outras variáveis vão entrando nesse comportamento, não é? Mas como é que eu resolvo tudo isso? Como é que eu consigo lidar com tanta coisa? Como é que eu consigo? Porque eu tô sobrecarregada, porque eu tô cansada, porque eu não me sinto reconhecida. Então, a gente precisa aprender a comunicar isso. A gente precisa dizer, se a gente tem um marido do lado, a gente precisa aprender a comunicar. Não é óbvio. Não é para os nossos filhos, não é óbvio para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa aprender a falar de comunicação. E nós vamos fazer uma live aqui só sobre comunicação. A gente precisa aprender a falar. Mas eu só consigo falar se eu consigo identificar. Porque nós não aprendemos a entender o que está acontecendo dentro da gente. Nós não fomos alfabetizados emocionalmente. Nós não sabemos. Então o que acontece é que quando as coisas acontecem, eu tenho dificuldade até de dizer, sabe assim, eu tô com uma coisa ruim aqui dentro, não sei o que é. Não ensinaram pra gente. Os nossos filhos vão pagando por isso também, porque a gente não sabe comunicar. E se for o pai, pior ainda, porque os pais não... os homens não podiam sentir, os homens não podiam se emocionar, né? É muito mariquinha, coisa de mulherzinha. Homem emotivo? Oi? Então, entende? Então, se seu marido é muito fechado, é porque ele precisou ser assim para sobreviver aos homens. A masculinidade sensível, emotiva demais, ela é tida como fraca. E nós temos muita associação de quem sente, quem é muito emotivo, é muito sensível, é muito fraco. Não é fraco, nós precisamos sentir. Emoção faz parte da vida, né? Então, a gente precisa olhar para isso, para as emoções. E como é que a gente faz isso? Então a gente precisa primeiro saber quais são as prioridades da sua vida. O que é importante para você? Se você está sobrecarregada, será que você não está aceitando mais do que você deve? Será que você não está dizendo sim quando deveria dizer não? Qual é a sua lista de prioridade? O que é importante para você? Então, eu vou dizer a lista da prioridade da Juliana. Primeiro é Deus. Então, eu deitei antes de fazer essa live pra vocês e deitei um pouquinho ali, tava muito cansado, falei, deixa eu deitar um pouquinho. E orei pra que ele me desse as palavras pra vocês, porque eu sei da responsabilidade hoje, agora tem 290 pessoas, eu sei que entram algumas, saem outras,
E eu sei que durante as próximas 24 horas muita gente vai me ouvir. E eu sei que eu tô falando com mães, eu sei que eu tô tocando vidas, então eu não posso ser irresponsável pra falar qualquer coisa. Então, ele tá me norteando nas minhas palavras, nas minhas atitudes. E depois o meu casamento. E depois o meu lar. E quando eu falo em lar, eu não falo em casa. Roupa, chão, cozinha, louça. Eu falo em harmonia, em ambiente, né? Essas são as minhas prioridades. Isso tem que estar na frente. De 2 às 4, eu tenho até algumas mensagens para receber, para responder aqui, que de 2 às 4 eu fico sem tela aqui em casa com as crianças. Então é um tempo que eu deixei para estar com eles. Qual é a prioridade da sua vida? O que você coloca como prioridade? Às vezes as pessoas são tão milimetricamente, tem que estar tudo organizado, tudo no lugar, que quando vai olhar para os filhos, quando vai olhar para o marido, quando vai olhar para a vida, isso aí ficou para trás, ficou por último. O que é prioridade na sua vida? E se é prioridade, quanto tempo você lida com isso? Lembre-se, prioridade não é amor. Eu não amo mais o meu lar do que os meus filhos. Entende? Mas eu preciso fazer com que o meu lar esteja harmônico para que os meus filhos tenham uma... Deixa eu mostrar para vocês um desenho que eu digo que foi Deus que me deu. Que eu já mostrei ele algumas vezes, mas para vocês verem um pouquinho. Deus, meu casamento, meu lar. Tá vendo? Os meus filhos, eles passeiam em cima de uma base sólida. Entendeu? Então, assim, a gente... eu tô lendo algumas mensagens aqui. A gente precisa entender qual é a nossa base. Porque eu tenho prioridade, tenho um Deus. Então eu já acordo orando, vou dormir orando. Isso é importante. Depois é meu casamento. Porque eu preciso entender que os meus filhos vão sair de casa. Então eu preciso ter meu casamento. E aí entra o quê? Como é que tá a comunicação com seu marido, a intimidade com seu marido? Como é que tá... o que você precisa dele? Como é que tá a conversa, um alinhamento entre vocês? Porque tudo isso te sobrecarrega. Se o seu casamento é uma droga, se o seu trabalho tá uma droga, se sua casa tá tudo fora do lugar, se tá tudo desorganizado, como é que você vai ter cabeça para lidar com o filho gritando 6 horas da tarde sem querer tomar banho? Não tem como. Aí a culpa aí você vai me procurar e falar assim, Juliana, como é que eu faço pra essa criança 6 horas da tarde não gritar ao tomar banho? Se você tivesse tudo bem, ele ia gritar e você ia ter um jeito em criar uma estratégia, uma brincadeirinha ali, ia lidar com aquilo rapidinho. Mas como você está estressada, você estressa junto com a criança, fica 2 estressados juntos, perdidos, 6 horas da tarde, na hora de dar o banho. Entende? É muito difícil. Vou dar uma lida aqui rapidinho aqui. E pra quem é separada, então, se você é mãe solo, você precisa cuidar mais de você ainda, porque você não tem um casamento pra cuidar, né? Você não tem um cônjuge e você se sente sozinha. E eu já falei isso pra vocês aqui. Algumas pessoas se incomodaram quando eu falei, mas eu falo o que eu vivo, eu falo o que eu sinto e eu falo o que eu acredito, ok? Você não exerce os 2 papéis. Não carregue na sua mochila o papel do pai. Se você é mãe solo, você é mãe solo. Você está sozinha e é punk, você não tem com quem dividir. Eu não estou dizendo que é mais fácil. O que eu estou dizendo é quando você verbaliza que você está carregando nas suas costas o lugar do pai. Porque o pai é ausente, porque o pai sumiu, porque o pai desapareceu, porque o pai morreu, porque o pai é drogado, porque o pai tá preso, porque não interessa. Ele tem um pai dele e vai ter que lidar com o pai ausente. Não queira, quando você verbaliza, só faz você verbalizar. Eu faço o papel dos 2, eu sou mãe. Não, você é mãe. E faça esse papel, ele vai ter que lidar com o pai ausente. E a gente vai lidar com isso juntos. Entende? E aí a gente precisa de terapia, talvez, pra isso e tudo. Mas cuidado quando a gente carrega os 2 papéis, né? Eu preciso que meu marido exerça o papel dele. Talvez nós exercemos tanto esse papel do outro que ele não tem espaço pra agir. A gente precisa pensar nisso, tá? Então, assim, a gente precisa ter a nossa prioridade. Será que a nossa prioridade está de acordo com o que a gente mais acredita que seja a prioridade? Porque às vezes nossa prioridade tem sido o outro. Se você é da igreja, nossa prioridade tem sido a comunidade da igreja, tem sido os amigos do ministério, tem sido as pessoas do trabalho. Onde é que está a sua prioridade? Para quem você está dizendo não? Às vezes a gente está dizendo não para o filho em vez de dizer não para a rua. Então a gente precisa começar em casa, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Então a gente precisa olhar pra gente. Outra coisa, você sabe dizer quais são as necessidades suas que não estão sendo atendidas? Vai ter uma live só sobre isso. Comportamento é comunicação. Nunca se esqueça dessa frase. Se vocês quiserem acompanhar a live com caderninhos, para vocês anotando as coisas, vai ser interessante, porque eu vou dar várias dicas, várias coisas para você pensar, vários insights.
ok? Se você é educador parental, se você é psicólogo, eu acho que tem coisas que vão agregar. Pelo que eu estudei, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, vai ser legal. Então, olha só. Comportamento é comunicação, sempre. Um filho chorando, um filho mentindo, um filho berrando, um filho jogando as coisas, um marido dando resposta atravessada, você sem paciência, isso tudo é comunicação. O que nós estamos comunicando? Ao invés de tentar calar o comportamento, vamos investigar a comunicação. O que você, mãe, está comunicando quando você fala, eu já não aguento mais essa criança, eu já não consigo lidar com ela, eu já não suporto mais, eu quero sumir, eu quero desaparecer. Todos, eu também sinto isso de vez em quando, tá? A gente sempre vai sentir isso. Que é outra coisa que a gente precisa ter certeza. Nós não somos lineares como mulheres, nós somos cíclicas. Altos e baixos, fica doida, fica boa, fica doida, fica boa. Pobre dos maridos, mas nós somos cíclicos. Precisamos aprender a olhar pra nós. A mulher por trás da mãe tem também isso. Que épocas que eu tô pior, que eu tô como os meus filhos sabem. Eu comunico limites. Não posso esquecer de falar isso. Limites. A gente vai falar disso em outras lives também. Então, o que eu tava falando? Calma, vou lembrar. Eu comunico limites, eu sou cíclico. Quais são as nossas necessidades? Comportamento é comunicação. O que significa isso? O meu comportamento está comunicando que tem algo que não tá legal. E normalmente são necessidades não atendidas. Normalmente nós temos, necessidade de reconhecimento, necessidade de novidade. Tem gente que precisa sair com os amigos. Então tem gente que nessa época está enlouquecida dentro de casa, trancada, porque precisa de lidar com gente, precisa de conectar. Sim, nós somos mães, mas nós somos mulheres, isso não morre dentro da gente. Necessidade de rotina. Tem mulheres que precisam de rotina, que precisam... Então, assim, quais são as necessidades que estão faltando com a gente? Se sentir valorizada. A gente faz, ninguém reconhece. Então, se isso está com uma necessidade não atendida, a gente precisa olhar para isso. Aí a gente precisa olhar para qual é a necessidade de reconhecimento que você precisa. Você precisa se sentir valorizado. Você já disse isso, você já procurou saber se o reconhecimento que existe pra você não é o que você, não é da maneira que você quer, mas da maneira que seu marido pode dar? Porque às vezes o seu marido, ele reconhece, ele te dá valor trabalhando muito pra não te faltar nada e não te falando o que você quer. As 5 linguagens do amor. Quem nunca leu, leia. É um livro importantíssimo pra gente entender que as crianças têm sua linguagem de amor, os nossos maridos têm, nós temos, e a gente às vezes briga só por causa disso, né? Então, eu começo a ler, me distraio. Então, assim, limites. Comunicar os nossos limites. Nós não, como mulheres e como seres humanos normais, nós não podemos, não precisamos, não podemos querer ficar o tempo inteiro zen. Ou o tempo inteiro reagindo maravilhosamente bem. A gente nunca vai gritar, a gente não vai estressar. É isso que eu quero que aconteça na minha vida. Pode esquecer. Nós somos cíclicas e nós vamos nos perder. Nós somos seres humanos. Tem dias que a gente vai estar mais cansado, tem dias que a gente vai estar mais estressado. O problema é quando isso acontece sempre. Quando isso não acontece sempre, eu consigo dizer a meu filho, olha, hoje eu não tô disposta, hoje eu tô cansada, hoje eu não tô afim do já vou. Sabe aquele já vou? Filho, vai tomar banho, já vou. Desliga o videogame, já vou. Vem me ajudar, já vou. Sabe aquele já vou? Pois é, tem dias que eu falo pra eles, tem dias que hoje eu não dou conta do já vou de vocês. Hoje eu tô cansada, eu tô irritada. E eles conseguem entender, hoje realmente ela não tá legal. Mas isso não é 100% do tempo, isso é quando eu comunico isso é comunicar limites. A gente precisa começar a comunicar o que é limite pra gente. Mas eu só consigo comunicar limites se eu sei quais são os meus limites. Tem gente que se omite, tem gente que desaparece, tem gente que não sabe o que quer, tem gente que não sabe o que é, tem gente que não sabe até onde dar conta e vai, uma hora pipoca, uma hora estoura. Então a gente precisa se conhecer, a gente precisa estudar, a gente precisa ler. Tem livros de desenvolvimento pessoal, tem a Bíblia que ajuda muito, tem amigos, tem terapia, tem pessoas excelentes que vão te ajudar a dizer, deixa eu te falar, isso aqui pra você é limite. Se, por exemplo, se um valor muito importante pra mim, Juliana, um valor muito importante pra mim é a rotina. A rotina é uma necessidade que eu tenho, que as coisas aconteçam pelo menos com uma mínima programação. O valor rotina pro Kleber deve ser o último da lista dele. Ele não suporta pensar em nada programado. E isso é uma coisa que já deu briga entre a gente. Entende? Então, eu preciso entender que eu estou estressada porque eu não entendi às vezes por que eu estava estressada. Por exemplo, a Bia nasceu pequenininha. Eu tinha a rotina de colocar ela, fazer massagem. Todos os meus filhos eu fiz isso. Eu sou tão da rotina que todos os meus filhos, até Pedro, gente. Pedro de 1994. Pedro,
todos os meus filhos, 6h30, 7 horas, eu fazia massagem, Chantala. Ó, você vê que eu tenho 43 anos. Eu aprendi a fazer Chantala com pelo, com a fita cassete daquela mamãe e bebê. Aquela fita cassete, pra você ter ideia. Então, eu fazia massagem, Chantala, banho e cama. Até completar o ano de todos os meus 7 filhos. Luiz Felipe foi o único que não permitiu, ele não aceitava isso. Engraçado, né? E Luiz Felipe tem déficit de atenção. Ele sempre teve muita dificuldade de startar o sono. E eu não insisti nisso com ele. Era meu segundo filho, eu não insisti nisso. Nos outros eu insisti. Se eu tivesse insistido, talvez eu tivesse acalmado ele nessa hora do sono. Enfim. Então, quando a Bia nasceu, e que de vez em quando eu lembro que eu ficava extremamente irritada com o Kleber, às vezes, ou receber uma visita fora de hora, ou o Kleber dizia, vamos ali na casa da minha mãe tal hora. E eu não entendia, olha só, eu não entendia muito, porque aquilo me tirava do sério muito. Até que eu fiz um trabalho de coach com o Eber, e eu descobri, poxa, a rotina é um valor importante pra mim. Então ele tava mexendo em algo que pra mim era importante. Mas eu precisava comunicar, ele não tinha como saber. Entende? E eu não tinha noção de que... Porque, gente, não faz sentido, ele quer ver a mãe. Por que aquilo me irrita profundamente? Porque mexeu no valor importante pra mim. Então vocês precisam pegar o papel e escrever quais são os valores importantes pra você. Quais são os valores importantes pra você? O que é importante pra você? E valor, gente, não é aquela coisa só bonitinha. Respeito, ética, amor. Não. O que é importante pra você? Quais são, o que para mim é importante reconhecimento, para mim é importante me sentir valorizada, para mim é importante a rotina. Pra mim não é importante rotina, eu gosto de coisa nova, eu odeio essa coisa que meu marido é metódico. O que é importante pra você? Coloca no papel aí. Então, gente, dever de casa, colocar no papel quais são os valores importantes pra você. O que é que você trouxe na sua bagagem que você nega e aquilo que você rejeita. Porque às vezes você tá tentando ser exatamente o contrário do que sua mãe foi. E aí você tá lutando pra negar, às vezes, coisas que são legais. Outro dever de casa. O que é que você trouxe na sua bagagem que é legal? Não, minha mãe fez isso. Minha mãe tinha valores incríveis. Minha mãe sempre foi mulher do serviço. E eu neguei, gente, durante muitos anos o que minha mãe era. Porque eu entendi que ser mulher... Isso é outra ação. Ainda bem que tem meia hora ainda. Vocês vão me aguentar falando muito, gente. Porque eu falo muito. Mas olha que importante isso que eu tô trazendo agora, que veio. Durante muitos anos eu neguei o que minha mãe tinha de mais legal. Minha mãe era mulher do serviço, minha mãe era mulher dona de casa pra caramba, minha mãe é mulher... Não tinha hora, minha mãe é do trabalho, até hoje, minha mãe é mulher do serviço. Como eu entendi que eu tinha que ser uma mulher empoderada e não uma mulher dona de casa, eu neguei tudo aquilo que era da minha mãe, que veio na minha mochila. E agora eu tendo que resgatar tudinho de novo, que eu joguei no lixo, abre lá o lixo, pega de volta, porque são valores importantes. O que é que você traz na sua mochila que você negou e talvez seja na hora de resgatar? E aquilo que você tá usando que tem que estar na hora de você negar. Dizer assim, olha mãe, isso aqui eu não vou honrar. Agradeço, honro, porque a gente precisa agradecer. Honrar pai e mãe é bíblico. Honrar pai e mãe é uma obrigação que você tem. E honrar não é amar, gostar, conviver, aceitar. Honrar é a minha vida veio através de vocês e eu honro. Eu agradeço por isso. E ponto. Isso aqui que é seu. Poxa, você é uma mulher forte, guerreira, isso aqui eu aceito. Você é uma mulher que se divorciou não sei quantas vezes. Você é uma mulher que nunca conseguiu ter paciência. Isso aqui eu não quero pra minha vida. Eu agradeço, mas isso é seu. Eu só não quero pra mim. Pronto. Gente, parece bobagem, mas a gente precisa olhar pra isso. Porque nós trazemos na nossa mochila coisas que a gente... Aí você vive numa luta pra negar algumas coisas que você nem precisa estar lutando. Anota aí, eu vou passando um monte de exercício pra vocês. Exercício. Mulheres, pensem na mãe de vocês numa linha, ok? Pensem numa fila de mulheres. A sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, as suas tias, aquelas mulheres todas que estão atrás de você, ok? Que vieram na sua árvore genealógica. Não sei. A sua árvore. Todas as mulheres. Façam isso no momento, é verdade, façam isso no momento que vocês estão sozinhas e prontas. Estejam ali, imagine todas elas enfileiradas, as tias avós. Eu fiz isso quando eu fui pro interior da minha avó, depois de anos sem ter ido. Quando eu olhei, falei, Kleber, olha aquilo ali, estava minha avó, 2 tias avós, uma do lado da outra, assim. E são mulheres todas divorciadas, todas. E gente, vocês sabem, quem não sabe, eu tô no meu 3º casamento. E eu lembro que eu falei pro Kleber, e eu honrei o meu feminino, eu agradeci o meu feminino. São mulheres fortíssimas,
São mulheres guerreiras, são mulheres empoderadas, são mulheres lindas. Mas eu agradeci, eu honrei. Então o movimento para vocês é, no lugar onde vocês estão sozinhas, imaginem todas elas. Agradeçam pela vida que veio da sua mãe, que veio através da sua avó, da sua bisavó. Fala tudo aquilo que você quer, você recebe. O feminino, o amor. Se são mulheres de muito toque, você agradece. Isso, tudo aquilo que você não quer, você fala, eu honro, mas isso não me pertence. E pega a mochila. Isso é constelação familiar, tá, gente, que não conhece. Pega essa mochila e fala isso aqui, ó. Divórcio, amargura, rancor, serem traídas, serem mulheres amargas. Tudo isso eu deixo com vocês, não me pertence. Façam e depois venham me contar por direct. Façam. O que é isso? Não é porque sua mãe não foi legal que você não vai honrar o que veio dela. A sua vida veio dela. Isso quebra um monte de coisa, porque a gente precisa quebrar pra frente. Precisamos ser corte de geração, mulheres. Nós vamos fazer diferente com os nossos filhos para que os nossos filhos façam diferente com os nossos netos. Estamos criando os nossos netos. Já pensou nisso? O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Nós estamos criando os nossos netos. Que netos você quer? Que filhos você quer daqui a 30 anos? Pensem nisso, tá bom? Vou salvar a live para vocês compartilharem para todas as mulheres que precisam ouvir, tá bom? Mas façam isso. Isso dá... Eu tô toda arrepiada, ó. Isso dá uma... Primeiro que já começa aí a você identificar. Então, eu não anotei, mas eu lembro que eu pedi pra vocês colocar os valores que são importantes, aquilo que são importantes, que mexe pra você, que você acha que é extremamente importante. Por exemplo, quando um filho seu pergunta pra você, mãe, eu posso pintar o meu cabelo? Ou a Bia, mãe, eu posso cortar o meu cabelo? Ela queria fazer assim no cabelo, gente. Eu posso cortar o meu cabelo aqui? O que faz você decidir sim ou não? O que faz você decidir sim ou não? O outro, o que vão falar, o que vão pensar, o que sua avó dizia quando você era pequena, o que é importante agora. Outra frase para você anotar, vou esperar vocês anotarem, porque essa é a frase que norteia a minha vida. O que é importante agora. Não é o que sua avó achava, não é o que sua mãe vai pensar. É a sua relação com seu filho. A decisão de você dizer sim ou não vai dos seus valores. Se para você, uma criança de 7, 8 anos, pintar o cabelo é algo que não é correto, é porque o seu valor é isso. Eu quero que seja seu valor, filha, porque isso acontece quando você comunica baseado no seu valor, o seu filho se agrega a você. Se você fala baseado no que os outros acham, eles não obedecem porque não tá colando. Eles leem você, os nossos filhos espelham a gente. Eles vieram daqui, estão conectados com a gente, sejam congruentes, sejam coerentes. Então, quando o seu filho, mãe, eu posso pintar o meu cabelo de azul, você pode dizer, filho, você sabe que eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu preciso ver, porque talvez eu possa dizer assim, será que aos 8 anos não vai fazer mal pro seu cabelo, não vai te fazer mal pra saúde? Agora, quando a sua resposta é não, porque todo mundo vai falar, seu pai vai falar, sua avó vai falar, o que é isso que você está vivendo? Então, por isso que eu pedi para você dizer quais são os seus valores. Quais são os seus valores? O que te faz decidir todos os dias? Pode, filho. Não pode, filho. Tudo bem, filho. Assim não, filho. O que é que te faz decidir todos os dias? São seus valores. Mas os seus valores são seus valores, são valores porque os outros estão falando. Quando o seu filho faz birra no shopping, quando ele chora porque ele tá cansado, porque ele tá com sono, porque ele tá com fome, porque ele tá se sentindo longe de você, porque ele tá desconectado, a sua preocupação é com o seu filho ou com as pessoas do shopping estão falando? Ou a gente olha para os nossos filhos e se preocupa com a relação mais importante que é a nossa, de dentro de casa, de dentro para fora, de dentro para fora. Ou você vai viver exausta, tentando atender os outros. Eu não vou chorar. Vocês estão falando coisas aí que eu tô vendo, eu não vou chorar. Mas assim, ou a gente começa a se conectar com os nossos filhos e começa a entender que isso é que importa, não é o que os outros acham. As pessoas estão vendo um pedacinho do seu dia. As pessoas estão vendo um pedacinho da sua vida e querem te julgar. Não façam isso com vocês. Você pega o julgamento do outro e colhe você. Não é justo com você. Ninguém conhece a sua vida, ninguém conhece a sua infância. Ninguém sabe o que você passou, os abusos pelos quais você passou. Abusos não necessariamente sexuais, abusos emocionais. Você não sabe se você tinha uma mãe narcisista. Não cola, não pega. O foco é o que é importante agora. Aí você vai decidir. Pode cortar o cabelo. Morrendo de medo.
Ai, meu Deus, será que eu decidi certo? Vou falar uma coisa pra vocês. Por mais que eu estude, se eu mostrar pra vocês aqui, minha mesa tem livro pra tudo que é lugar. Por mais que eu estude todos os dias, eu passo. É Deus na minha vida. Eu me emociono, é Deus, eu sei que é. É o Espírito Santo que chega e como se ele dissesse assim, é isso, esse é o caminho. Você tá tocando quem precisa ser tocado. Que ele venha, que ele venha. Todos os livros que estão aqui, eles não me ensinam. Todos os dias eu me deparo com situações do tipo assim, o que eu decido? Porque não há nada nos livros, nada vai nos preparar para aquilo que a gente tem que enfrentar todos os dias. Que livro preparou a gente para uma pandemia? Que livro preparou a gente para isso? Nenhum. Agora, se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu quero, quais são os meus valores, eu consigo decidir. Eu consigo decidir que a escola não é mais importante do que sentar com eles e pintar. Nunca foi. Matemática, química, física e biologia nunca foi o que eu mais quis de importante para os meus filhos. Nunca foi. E a gente vai falar sobre isso muito amanhã, na live com a Thaís e a Roberta Bento. Nunca foi. Entende? Então a gente precisa agora olhar para aquilo que é importante. Então quando eu trouxe você, a mulher, vocês entendem por que eu precisava trazer isso aqui? Porque não adianta falar de técnica se não falar dos seus valores. Dever de casa para quem tá na minha live, vai compartilhando, gente, os aviãozinhos aqui embaixo para todo mundo, porque não adianta as pessoas continuarem a série de live sem ter assistido essa primeira, porque eu acho que é a mais importante, né? Acaba que ela vai vir, os pedacinhos dela vai vir nos outros dias, porque a gente vai trazer, mas é isso. Então a gente precisa saber quem é importante pra gente. E os nossos maridos também não sabem às vezes. Eles não sabem o que é importante pra você. Às vezes muitos não sabem o que você tá sentindo porque você também não entendeu, porque você não sabe. Então a gente precisa pensar, e uma maneira de a gente pensar é que valor você escolhe quando você tem que tomar uma decisão todos os dias. O que eu vou fazer hoje? Primeiro, eu vou lavar a louça ou eu vou deixar toda a louça aqui pra poder brincar com meu filho durante meia hora? Que valores importantes? Ou você na hora vem assim, sua mãe falando, você é responsável, não tem jeito pra você, que não sei o que, você não tem jeito. Aí você morre de culpa. O que acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo, porque fomos criados assim, não é? Quantos pais disseram pra gente, você não vai ser ninguém, eu não acredito em você, você não vai ser nada, você estava nada. Essa voz está aqui, nós vamos falar sobre autoestima. Autoestima acho que vai ter que ser live parte 1, live parte 2, porque é um assunto muito rico. Mas desculpa, gente. Quando a nossa voz tá aqui, ó, essa voz que fica na cabeça da gente, você tenta não vai na onda dela não, que nada, você não dá conta, você nunca vai saber disso, ou você nunca vai conseguir fazer isso. Da onde vem essa voz? Essa voz veio da nossa infância. As pessoas mais importantes da nossa vida disseram isso, nossos pais, na melhor das intenções. Vocês nunca vão me ver aqui julgando a parentalidade anterior à nossa. Vocês nunca vão me ver aqui dizendo que os nossos pais nos batiam, isso é absurdo. Não. Fizeram com amor, com a melhor das intenções. Erraram com a melhor das intenções. Fizeram o que tinham que fazer com as ferramentas que tinham naquela época. Era assim que se fazia e era assim que cada um dos nossos pais fizeram. Se eu tenho uma mãe que me jogou no lixo, porque eu já atendi mães que as mães abandonaram, era o que eles conseguiam fazer com as ferramentas, com as dores. Aí você sobe a geração. Lembra da filhinha? Essa mãe que jogou essa criança no lixo, quem foi a mãe dessa mãe? Então a gente precisa parar. Esses dias eu tava numa live e falou assim, alguém me perguntou assim, Ju, o que você faz? Eu tava com o Kleber, se não me engano. O que você faz quando você vê alguém tratando um filho de maneira equivocada, ou batendo, ou gritando? Eu falei, o que eu faço? Eu não faço nada. Eu sofro às vezes, mas quem sou eu pra julgar aquela mãe que pode estar no limite do dia, que pode ter apanhado em casa, que pode ter feito tanta coisa? Quem sou eu pra julgar? E aí eu vou trazer pra vocês aqui, porque as mulheres falam muito em sororidade. Sororidade. Aí junto, eu vi isso da doutora Jane, maravilhosa. Que ela cuida muito de mulheres violentadas. Ela é da igreja, uma cristã, mas trata muito de mulheres que apanham. Violência emocional, violência física, violência sexual, violência patrimonial. Então ela fala muito isso, ó, sororidade. Mulheres juntas com outras mulheres e tal. Mas onde é que tá a solidariedade? A mulher quem mais julga a outra mãe é a mãe. Nós somos a que mais colocamos o dedo na cara e falamos assim, olha lá aquela menina lá no shopping, chorando, dando birra. Meu filho não faz isso. Olha lá que absurdo. Você não sabe a vida de ninguém, você não sabe a minha vida, não sei a vida de vocês. É um trechinho, vocês não sabem o que a gente passa. Vocês não sabem qual foi a minha infância, a infância das pessoas que eu atendo. Eu vou falar uma coisa pra vocês.
de 10 mulheres que eu atendo, 7, 8 passaram por abuso. Abusos muito. Tem crianças mulheres que foram estupradas aos 6 anos, aos 11 anos, aos 12 anos. Tem mulheres que foram abusadas emocionalmente, que tem mães narcisistas, que as mães humilharam a vida inteira. E a gente senta na nossa cadeira e vai julgar aquela mãe, porque ela não tá dando conta. As dores são muito grandes. E aí eu vou dizer de novo, por mais que a gente estude, nossos filhos terão dores porque somos imperfeitas. E olha que bom! A vida não é perfeita. E os nossos filhos vão ter que lidar com as nossas dúvidas, com as nossas dores, com os nossos erros, com as nossas palavras atravessadas, com as nossas atitudes equivocadas, as nossas punições injustas. Bem-vindos à vida, não é? A vida é injusta. E onde é que eles estão? Eles precisam aprender primeiro dentro de casa. Eu digo que casa é escola de vida. Então, todas essas falhas que vocês estão aí na cabeça de vocês, ai meu Deus, como eu errei, meu Deus, como eu fiz errado. Ótimo! Eles aprenderam a lidar com a vida não é perfeita. A gente precisa agora resgatar. A gente precisa dizer assim, filho, vacilei com você demais, né? Errei demais com vocês. Já fiz isso aqui e faço. Eu comentei na live de manhã, pra quem não tava, eu vou comentar aqui de novo. As minhas me comentaram uma situação com o pai delas. E eu não digo que não foi na inocência, mas é porque eu me senti tão na vontade de resolver que eu chamei ele e falei assim, olha, as minhas estão incomodadas com isso e com isso. E ele também não teve a sabedoria, ele devolveu a elas. Aí ontem elas me chamaram. Mãe, precisamos ter uma conversa. Eu falei, meu Deus, a gente não gostou que você contou pro meu pai isso. Entende? Elas têm voz. E eu falo, filhas, vocês estão certas. Porque eu queria resolver, mas eu equivoquei e tal, porque ele ficou chateado. Vocês estão certas, me desculpa. Elas vão ver, minha mãe erra, minha mãe vacila, minha mãe não é perfeita. Ufa, não precisamos ser perfeitos, podemos errar também e pedimos desculpa depois. Você entende? Eu vou morrer de culpa, porque eu fiz isso. Ai, meu, não vou alimentar isso. Não tenho culpa. Não tenho culpa. Eu tive um filho com 17 anos de idade. Eu sei que a mãe que eu fui pra ele não é a mãe que eu sou hoje pra Bia. Já chamei ele pra dizer, presta atenção, resolva você com seus problemas, vai fazer terapia. Porque eu fui o que eu pude fazer. Eu fui aos 17 anos que eu conseguia ser aos 17 anos. É muita injustiça pra mim olhar pra trás e falar, poxa, porque eu não fui o que eu sou com 40? Com 43, eu não posso. Entende? Não é justo comigo. Se abracem. Vocês já fizeram isso em vocês? Isso aqui, ó. Façam agora, na live, faltam 10 minutos. Sejam gentis com vocês. Nós somos gentis com amigos. Nós somos gentis com as pessoas de fora. Às vezes uma pessoa de fora conta pra gente uma coisa e fala assim, que bobagem, amigo, todo mundo erra. E você abraça essa pessoa. Você já se abraçou hoje? Você já fez assim, você já te tocou, já se abraçou hoje? Eu tô falando porque eu não faço isso em mim. Eu não faço isso em mim. Eu até que não tenho culpa, mas fazer isso que eu fiz agora, eu acabei de fazer, quem me ensinou isso foi o Pedro Lobo. Por sinal, a live dele é incrível. E a live dele já está no YouTube, tá? E ele me ensinou a fazer isso. E que sensação. E você sabe que uma coisa que eu tenho percebido? Quando eu assisto as lives que eu faço de manhã, às vezes eu tô assim, ó. Mas eu não percebo que eu tô assim. Eu tô me acariciando e sem perceber que eu tô fazendo isso. Se abracem, se amem, cuidem de vocês. Quando eu falo em cuidar de vocês, eu não tô falando de salão, tô falando de academia. É isso também, se for academia também, se for salão também, se for as amigas também. Tudo ótimo, mas o cuidado é o que é importante pra você. Olhem pra esses valores que fazem você decidir todos os dias. Comuniquem aos seus maridos, aos seus filhos. Isso é importante pra mim. Isso é tão importante pra mim, é tão importante. Eu precisava tanto que isso acontecesse. Nós não comunicamos, a gente dá ordem. Ordem atrás de ordem, porque isso é importante pra mim. Ordem não é comunicação. Todo mundo que recebe ordem rejeita. Todas as pessoas que eu conheço, que você conhece, que a gente grita, que a gente fala, que recebe uma ordem, a primeira reação que tem é dizer não. Pode não dizer, mas todo mundo que recebe uma ordem, vai fazer isso, virar pra qualquer um de vocês aqui e falar assim, vai agora fazer isso. A pessoa fala assim, não vou. É como se fosse uma defesa necessária. Passamos o dia dando ordens pros nossos filhos. Vamos comunicar limites, comunicar valores, fazer reuniões. E nós vamos, através dessa série de lives, eu vou ensinar vocês a fazer tudo isso para ter uma casa mais em paz. Mais em paz. A minha ideia aqui é realmente trazer conteúdo gratuito e me emocionar. Já senti a presença aqui, já quis chorar, e é isso. Gente, faltam 10 minutos, como eu falo. Vocês me perdoem, gente, eu falo demais. Quem não fez o curso Criação, faça. O curso tá lindo. O curso tem tudo isso. Tem tudo isso.
Obrigada, gente. Eu posso até tentar ler os comentários, mas eu vi que tinha tanto comentário aqui agora. Carol, obrigada. Aí, a Carol é madrasta, tá aqui sempre comigo. Atendi hoje, Carol, uma madrasta de 2 também, precisando se posicionar, precisando ser, sabe? Precisando ser aquela pessoa, porque a madrasta pode ser aquela pessoa, porque assim, a gente conta tudo pra pai e mãe? Não. Ninguém conta tudo pra pai e pra mãe. Mas quem sabe madrasta pode ser uma pessoa que seja nossa parceira. Madrasta pode ser uma pessoa incrível, padrasto também. Obrigada, Mona Lisa. O curso tá no meu link na bio. Tem um curso lá, tá bom? Obrigada. Faltam 8 minutos. Ah, cadê a Rubiane? Deve estar aí. A Rubiane sempre me lembra de fazer um print. Eu nunca lembro de fazer esse e compartilhe com as pessoas. Vai ficar aqui durante 24 horas essa live, tá? Obrigada. Vocês têm deveres. Olha só. Vocês, como minhas alunas, têm deveres de casa para fazer, tem coisas para pensar. E lembrem, vocês precisam fazer os seus valores, precisam anotar a frase na geladeira, o que é importante agora. Nós estamos em quarentena, tudo mudou. O que pode, o que não pode agora? Seus filhos não vão achar que você muda de regra toda hora. Não. Quando a gente começa a comunicar limite, a gente não precisa de regra. Vai ter uma live só sobre isso. Isso é poderoso, muda a sua casa. Quando você consegue comunicar limites pessoais, você não precisa de regra na sua casa. A Rubiane tá aí. Viu? E a gente vai aprender sobre isso também, tá bom? Eu queria que vocês mandassem um print pra mim. Eu queria que vocês mandassem um direct pra mim falando o que vocês acharam. Eu queria que vocês compartilhassem essa live com um número de pessoas. Amanhã não sou só eu, amanhã vai ter toda semana vai funcionar assim. Uma vez por semana tem um convidado. Uma vez por semana eu vou abrir aquela caixinha aqui de baixo, que eu tô vendo que já tem mais de 10 mais perguntas aqui pra responder as perguntas de vocês na lata. Eu gosto disso. Eu gosto do que vem. Eu nunca na minha vida fiz uma palestra, preparando uma palestra. Assim como eu fiz hoje. Eu preparei por alto. Porque quem entende sabe que é o Espírito Santo que fala, que age, que vai me dando o que falar aqui, porque eu imagino o que deve ter aí. Maternidade Forever, estaremos juntas na mentoria hoje à noite. Espero que tenha sido bom pra você também. Temos mentoria hoje 7 horas da noite pra mulheres. Nós temos uma turma com 10 mulheres, que a gente tá falando sobre mulheres, o papel da mulher casada. Tem sido poderoso também. Manda então, manda o aviãozinho pra quem precisa ver. Tem deveres de casa. Não esqueçam da parte mais importante de hoje. Tentei anotar o que é importante agora. Quais são os valores que te fazem decidir. E não esqueçam de fazer a constelação. Imaginar todas as suas mulheres, tá? Uma atrás da outra, para vocês honrarem o feminino, agradecerem, receberem aquilo que é legal e tirar da sua mochila aquilo que não te pertence. Agradeço, mas isso não é meu. Isso é poderoso daqui pra frente, ok? Vamos abrir outra turma. Vanessa tá pedindo pra dizer aqui que a gente vai abrir a segunda turma da mentoria. Fez tanto sucesso, foi tão bacana, tá sendo tão poderoso. Já tem uma lista enorme pedindo. Então vamos abrir a segunda turma da mentoria para mulheres casadas, onde a gente fala um pouquinho disso aqui, um pouco mais. Tá bom? Vou desativar os comentários pra vocês fazerem o print. Print. Vou desativar comentários. Pronto. Façam print. Vou fazer também. Pronto, vou ativar os comentários de volta. Sai foto daqui. Gente, eu sou terrível com isso. Kleber morre de rir comigo. Muito obrigada. Contei, Vanessa, que nós vamos abrir a nova turma de mentoria. Vanessa é minha parceira do devocional que a gente tem para mulheres e da mentoria. Obrigada, gente. Muito obrigada. Espero que tenha feito diferença na vida de vocês. Espero que tenha mexido. Eu sei que mexe. Eu sei que às vezes é difícil ouvir algumas coisas, mas faz parte pro nosso crescimento e é bom pros nossos filhos. Tá bom? Como faz parte para fazer parte da mentoria, manda direct pra mim ou pra Vanessa. Ficou linda a foto? Que bom. Compartilha, manda aviãozinho que a gente vai compartilhar isso aqui, tá bom? Obrigada. Realmente hoje... Lili, que bom que você ficou aí até o final. Vou ficar 5 minutos aqui só ouvindo as perguntas de vocês. Ainda faltam 5 minutos. Obrigada. Lili, eu vi que a Lili tava aí. Vanessa, Claudinha, obrigada. Deus lhe abençoe, obrigada. Oi, filha. Aí demorou. Por que eu vou ter 2 lupas? Não tenho lupa, filho. Lá no escritório, lá. A mãe tá trabalhando aqui. Beijo. Tchau. Sabia que tem a lupa. Sabe por quê? Lupa. Deixa eu explicar por que ela me pediu lupa. Aqui em casa tem uma lupa, porque quando eu dei o curso de criação, eu falei muito sobre isso. E agora eu vou terminar com isso, essa viradinha de chave que é legal. Mica! Linda!
Amanheci hoje ouvindo o seu devocional, só que eu tinha uma reunião, eu tive que parar. Tô querendo assistir ela de novo, falando sobre a Eva. Amei. Sobre a lupa, desculpa. A gente, quando os nossos filhos são muito pequenininhos, olha que virada de chave bacana. Quando nossos filhos são pequenininhos, Deus que mandou a Bia aqui. A gente investiga os comportamentos, percebe? Quando é muito bebê que tá chorando, a gente fala assim, será que é cólica? Será que é fome? Será que a fralda tá suja? Será que tá com sono? O que será que tá incomodando? Por que aquela criança tá chorando? Ela tá me comunicando a coisa, a gente investiga. Quando eles fazem 1 ano e meio, a gente para de investigar e passa a querer calar o comportamento. Comportamento é comunicação. Outra frase para você anotar no seu caderninho e não esquecer, colocar na geladeira daqui pra frente. Comportamento é comunicação. Então vamos parar de querer calar o comportamento e passar o resto da vida com a lupa na mão investigando o que meu marido, com essa resposta amarga, tá me mandando, né? Tá me comunicando. O que é que será que meu adolescente, com esse bater de porta, está me comunicando? O que tá difícil para ele? Eu sei que às vezes eu falo assim e fica parecendo, poxa, mas tudo sou eu, mas eu tô falando com vocês. Bota o marido pra assistir a live, que eu tô falando com ele também, tá bom? Mas eu falo pra quem tá me ouvindo, então se é você que tá me ouvindo, é você que tá entendendo, então é pra você. Usa a lupa, investiga, sempre, inclusive pra você. O que é que meu comportamento tá comunicando? O que é que tá incomodando? Por que isso me incomodou tanto? O que é que tá fazendo falta? O que é que tá doendo? O que é que eu preciso cuidar? O que é que eu preciso ressignificar? E tem psicólogos maravilhosos para poder fazer isso. E eu também posso tentar te ajudar um pouquinho, porque eu faço atendimentos. Inclusive, agora, 5 horas, eu tenho um atendimento de uma mãe de 2. Não é madrasta, não, ela é mãe mesmo. Tá bom? Ora 1 minuto, vou orar. Senhor, muito obrigada por esse dia de hoje, muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pela presença dessas mulheres. Agradeço, Senhor, pela vida de todas que estiveram aqui. Quero, Senhor, de verdade, que tudo que eu tenha falado tenha tocado no coração, porque eu sei que foi o Senhor que me deu cada palavra, eu sei que foi o Senhor que fez com que eu estivesse aqui, falando o que eu falei para tocar essas vidas. A minha função, o meu propósito, Senhor, sempre foi restaurar famílias. Que o Senhor continue me ajudando nesse propósito, que eu sei que não é nada do que eu estudei, não é nada que está nos livros, é tudo sobre Ti, Senhor. É tudo sobre Ti. Obrigada. Amém. Obrigada. Vou encerrar. Não vou chorar. Beijo.